expressiva. Como podem ver, este aqui é o modelo onde terminamos praticamente na última aula. Não é? Hoje o que vamos fazer é dar um pouco, ver as opções de definições gráficas, não é? Que é uma nova opção que foi incorporada a partir da versão 2020, que antes tinha uma outra metodologia de trabalho e hoje em dia as coisas tornaram-se um pouco mais otimizadas, automatizadas, que facilitam um pouco mais do nosso trabalho. Mas antes, queria mostrar mais ou menos alguns ajustes que fiz alguns acabamentos como havia prometido na última aula que faria. Então fiz alguns ajustes ao nosso modelo e vou primeiro explicar mais ou menos o que é que eu fiz. A nível do terreno, o que eu fiz, baixei o terreno, nós já havíamos criado o nosso terreno ao nível do eixo do chão, não é? Nós tínhamos o nosso terreno criado ao nível do eixo do chão. O que fiz foi copiar o terreno para o nível da cave, não é? Baixei o terreno para o nível da cave. Então isso era muito simples. O que foi feito foi selecionar todo o terreno, não é? Foi selecionar todo o terreno. Para selecionar o terreno, vamos aqui em Mesh Tools, clicamos em Ctrl A e ele seleciona todo o terreno. Tendo o terreno todo selecionado, desvinculamos aqui em suspender o grupo, porque nós estamos a trabalhar com a suspensão do grupo, isso é, o grupo suspenso. Então tirei a opção do grupo suspenso, dessa forma me permitia que eu fosse, por exemplo, no corte, não é? Abri o corte, marquei inicialmente em termos de altura aqui com linhas, o nível que eu queria mais ou menos alcançar, não é? O meu nível de referência, as cotas de referência. Então marquei essas cotas. Então depois disso copiei o piso, não é? Com o piso selecionado aqui do chão, copiei e passei aqui na casa. Obviamente o que aconteceu foi do piso estar mais para baixo ou para cima. O que fiz depois usando Ctrl D, mover o piso para a altura mais ou menos correspondente aqui no corte. Basicamente é o que eu fiz para o nosso solo. O que é que aconteceu posteriormente? Depois, o que aconteceu quando fiz este movimento, percebi que o solo estava a atravessar todo o meu edifício. Então aqui havia necessidade de novo de fazer as operações do corte do nosso terreno para que ele esteja ajustado mais ou menos ao modelo atual que estão a ver. Então basicamente é o que foi feito em relação ao solo. Fora isso, o que foi feito adicionalmente é criar mais ou menos a zona da escada, não é? Criamos aqui a zona da escada, criamos a escada e criamos mais ou menos esta parede da escada. Como é que isso foi feito? Vamos entrar. Vamos selecionar o terreno tudo com S. Vamos aqui esconder. Vamos lá. Como é que foi feito primeiro a parede? A parede foi muito simples de fazer. Nós aqui tínhamos uma única parede contínua, não é? Isto era uma parede contínua. Vou copiar aqui e colocar do lado para que percebam. Isto era uma parede contínua, mais ou menos, não é? Que estava alinhada, estava sobre essa paredinha cortada. O que fiz aqui foi adicionar algumas linhas, não é? Então criei algumas linhas de referência para facilitar o corte, separadas por 80, não é? Com espaçamento de 80, essas linhas fui criando todas essas linhas até onde termina mais ou menos ou começa a escada. Então criando todas essas linhas, depois selecionei a minha parede e fui fazendo o corte, não é? Fazendo o corte usando esta ferramenta aqui do split. Então fui clicando em split e fui cortando basicamente a minha parede. Fui criando esses vãos, não é? Foi esta opção que eu escolhi usar. Eu poderia ter usado, por exemplo, a opção de usar a janela, por exemplo, para fazer mais ou menos este meu vão, inserindo um elemento de janela aqui dentro, selecionava
a minha janela, diminuía, não é, o tamanho, até que ele tivesse, vamos lá aqui transformar para Empty Opening Space, que é a opção de vão. Estaria a diminuir ele até, não é, e ele formaria mais ou menos esta abertura e a parede ficaria única, mas eu optei por fazer cortes e apagar mais ou menos os bocados que faziam parte da composição daquela parede, uma vez que eu havia feito os cortes. Então, de tal forma, e agora, ao mostrar, não é, em 3D, temos ali, por exemplo, esta é a parede contínua, depois aqui são os bocados que eu cortei para demonstrar agora um exemplo, e aqui é onde eu inseri mais ou menos o vão. Para o caso do vão, é muito simples, selecionávamos mais ou menos o nosso vão e definíamos mais ou menos a altura correspondente, não é? Aqui mesmo em 3D, selecionássemos um pontinho aqui, quando selecionamos o pontinho aparece aparece este ponto aqui para esticar verticalmente e temos este para esticar horizontalmente. Então vamos clicar neste para esticar verticalmente. Temos aqui a possibilidade de baixar, por exemplo. Aqui tínhamos o nosso vão praticamente definido, então faltava definir a altura. Então faríamos mesmo, esticávamos até mais ou menos ao nível que a nós nos desse gosto. Então temos aqui praticamente o vão inserido na parede. Então é desta forma, são duas possibilidades que tínhamos para usar, pelo menos na minha metodologia de trabalho. Eu sempre tenho pelo menos duas possibilidades de uso, cabe a mim decidir qual é a mais conveniente. Então eu não usei neste caso de inserir um vão e simplesmente fiz os cortes para os bocadinhos e fiz a minha parede. Não vou deletar esta parede que não me interessa, eu já tenho essa parede feita. Então apaguei. Então, com o resultado dos cortes desta parede aqui, resultou mais ou menos na parede que estão a ver com os cortes. Posterior a isso, o que fiz é criar as escadas. Para criar as escadas é bastante simples. O Archicad, ele aparece com opções, vamos dizer, inteligentes de escada. Eu vou mostrar mais ou menos como é que isso é feito. Vamos aqui em Start Tools, clicamos em Start Tools, não é? Entramos, quando nós entramos dentro das escadas, então ele aparece com este, vamos dizer, esta caixa aqui de diálogo. O que acontece é que as escadas agora do Archicad, para algumas pessoas tornou-se algo mais intuitivo, para outras pessoas tornou-se algo, vamos dizer assim, um pouco mais difícil de configurar. Por que é que eu digo mais difícil de configurar? Porque agora está linkado a um certo grupo de normas que é preciso ter conhecimento e poder editar essas normas. Por exemplo, temos aqui algumas relações entre o pé, não é, a altura da escada, não é, estava a falar de onde nós pisamos, a parte da profundidade, não é? Então, todas essas relações estão de acordo com uma certa norma. Por exemplo, acho que aqui, se não tiver algum erro, isto é uma norma, vamos dizer, europeia. Então, com base nisso, é que é feita a construção de escada. Como podem ver aqui, nós podemos atribuir basicamente a altura da nossa escada, podemos linkar do piso 1 ao segundo piso, entre outras opções. Aqui, no caso do nosso exemplo, o que é que fizemos para facilitar a tarefa? Ao invés de nós fazermos uma escada em U, que era possível, o que nós optamos é fazer duas escadas separadas. Uma em que eu subia, não é? Eu descia, subia para este patamar, primeiro patamar, e outra que eu subia para o outro patamar. Desta forma nós simplificamos o exercício de criação de escada. Então, nós selecionávamos mais ou menos os parâmetros, porque antes fazíamos mais ou menos um pré-cálculo para termos uma ideia mais ou menos de quantos degraus são necessários. Íamos aqui inserindo o número, não é? E aqui mais ou menos a altura, íamos também escolhendo a altura, não é, dos nossos degraus. Feito isso, nós havíamos de apertar a opção, voltando,
nós havíamos de selecionar mais ou menos baseline, é onde mais ou menos queríamos que a nossa escada começasse, não é? Então, baseline, não é? O alinhamento, linha de referência, e aceitaríamos. Notar que aqui também é preciso definir mais ou menos em termos de função, que função tem este elemento quando nós adicionamos no nosso programa. Então, havíamos de adicionar aqui structural function, aqui, não é? Load bearing element. Position, vamos dizer, interior, não é? E é uma escada interna, então, interior. Então, desta forma aqui, clicávamos em OK e aceitávamos a propriedade. Então, vamos ao desenho da nossa escada. Aqui, nós clicávamos no primeiro ponto, não é? Clicando no primeiro ponto, eu já tenho a minha escada a ser formada. Aqui vou alterar para... Então, aqui eu já tenho basicamente a minha escada a ser desenhada. Então, como podem ver, vou pegar essa escada que já existe, vou colocá-la do lado para não estar aqui a fazer confusão. Vou voltar de novo a minha escada. Então, como eu estava a dizer, voltando, defini primeiro a altura, fiz os cálculos iniciais, defini a altura, não é, de 1,575 m. Eu fui definindo, como mostrei agora, as funções estruturais e a posição em que se encontrava, o número de degraus e alturas, e clico em OK. Então agora fica para desenhar a escada. A minha escada começa mais ou menos deste ponto aqui. Então eu clicava no ponto inicial e ia até basicamente o ponto final, neste caso que seria basicamente aqui. O que é que acontece? Ele aqui coloca, por exemplo, o mínimo, não é? Quando eu vou insistindo, ele vai colocando o máximo em termos de comprimento dos degraus. Então eu clico e ele vai desenhando basicamente a minha escada. Vou abrir o corte para que possam visualizar. Eu vou selecionar, vou usar o Mark Tool, que é para ter uma ideia da escada que nós construímos agora. Vou ver se abrir aqui. Mark Tool agora sim. Então temos aqui basicamente a escada que nós desenhamos agora. Esta aqui é a escada que nós colocamos, que acabamos de inserir. Então basicamente é dessa forma como se faz a escada. O que eu fiz posteriormente é pegar essa escada, copiar, não é? Vou deletar esta já que é igual a outra. Não é? Basicamente o que fiz foi pegar esta escada, pegar nesta escada, para o lado, não é? Então, Ctrl Shift D, copio esta escada até mais ou menos aqui, com Ctrl E, vou alterando mais ou menos a rotação, porque lá estávamos já a ir numa outra direção e aqui precisamos de uma outra direção. Então reposiciono a minha escada desta forma. Eu tinha a escada reposicionada. Quando vou agora em Mark Tools, então tenho aqui a escada do outro lado, só que ela não está no nível correto. Como é que eu faço para ela estar no nível correto? Simples, abro o corte, seleciono aqui, abro o corte, Open with Current Settings. Vamos esperar. Então aqui está. Então seleciono, não é? Aquela altura que eu havia definido para a escada, mais ou menos a altura do meu patamar. Então vou selecionando, vou puxando até basicamente o nível aqui da laje
que formam a minha escada. Aqui não é, o que eu faço para completar é definir mais ou menos em termos de números. Por exemplo, aqui 9, com 9 o que é que acontece? Estão a ver? Então eu tenho ali a escada basicamente ajustada até esta posição. Basicamente é desta forma que fiz aqui as escadas. E desta forma termino. Então isto aqui é uma relação. Se eu escolho 8, por exemplo, aqui já vai alterar, conforme podem ver. E desta forma fiz as escadas. Posteriormente a isso, desenhei este patamar. Para fazer o patamar, não é? O patamar está feito no rijo do chão. Para fazer o patamar foi muito simples. Usei laje e fui marcando mais ou menos as posições correspondentes para fazer aqui a minha laje. Então é dessa forma que eu construí a escada do projeto. Então vou reposicionar aqui. Minha escada, conforme podem ver, ela já está reposicionada. Então aqui teria basicamente a minha escada posicionada. Então, teríamos a parte da escada resolvida. Posteriormente a isso, eu vou aqui de novo fazer o marco para demonstrar mais ou menos as áreas em que eu estive a trabalhar. Vou abrindo aqui em 3D. Construí a escada, terminamos a escada e criamos mais ou menos esta parede aqui curta. Não é curta na altura do guarda-corpo, na verdade o que é que fizemos? Esta parede aqui estava linkada, não é? Entramos na definição da parede, estava linkada aqui até ao piso, não é? Ao primeiro piso, não é? Home. Então o que nós fizemos é criamos o link para colocarmos a opção Not Linked. Então quando colocamos a opção Not Linked, reduzimos em termos de altura para 80 cm, que é a altura normal dos guarda-corpos. Então reduzimos aqui a altura desta parede aqui. E depois criamos basicamente essa parede com os cortes. Mantivemos basicamente as mesmas propriedades desta aqui, afastamentos de 80 cm. E criamos basicamente esta parede. Como é que nós selecionamos as cores? Selecionamos cada um desses elementos, não é? Entramos aqui nas propriedades, aqui no model definimos as cores. Por exemplo, isto é madeira, então entramos aqui e escolhemos mais ou menos a cor pretendida e selecionamos e aceitamos basicamente a cor que era conveniente para nós neste momento. Então, é basicamente desta forma que fui criando alguns elementos para fazer acabamentos ao meu modelo. Não fiz todos os acabamentos, mas fiz os básicos, que era para podermos dar continuidade. Então, a outra coisa que era interessante aqui discutirmos em relação ao guarda-corpo, neste caso aqui da janela da casa. Vou abrir para podermos visualizar e termos uma ideia mais ou menos de como é que é e como é feito. Então aqui temos basicamente um guarda-corpo bem simples, com painéis de vidro. Vou demonstrar como isso é feito. Então, vou deletar este e vamos construir um novo juntos. Então vamos lá como é que nós construímos o guarda-corpo. Não temos esta opção aqui que foi incorporada a partir da versão 21, se eu não estiver em erro. Então aqui é vamos dizer, são opções de guarda-corpos ou corrimãos inteligentes. Então entramos, clicamos aqui e ele já nos abre esta paleta, não é? Tem aqui várias opções e nós podemos configurar. A princípio nós não vamos mexer em nada, clicamos aqui, é sempre bom antes mesmo de fazer algumas alterações, só aceitar as definições por defeito e ir desenhando basicamente a escada. Então volto a entrar só para ver algumas opções.
relacionadas praticamente à linha de referência. Nós temos aqui a linha de referência, tem um offset, não é, aqui de 50 milímetros. Então, por enquanto, vamos deixar esse offset e vamos desenhando. Então, meu guarda-corpo vem posicionado nesta direção. Então, clico neste ponto inicial, não é, e vou até ao ponto final. Reparem que a minha linha está na parte externa e o meu guarda-corpo vai correr na parte interna devido ao offset que está ali feito. Não, eu vou desselecionar e mostrar mais ou menos aqui outras opções. Temos aqui, por exemplo, quando estamos a fazer isto sobre uma escada, o guarda-corpo sobre uma escada, para que ele siga o contorno, não é, a subida da escada, é preciso aqui escolher, não é, essas opções. Temos esta estática, depois temos essa associativa. Associativa usamos muito quando nós queremos que ele siga o contorno basicamente da escada, não é? Para o nosso caso, do nosso exemplo, não se aplica, mas poderemos ver no futuro mais ou menos um exemplo típico quando nós estudarmos somente só as escadas. Posso dar mais ou menos uma aula dedicada praticamente a isso. Então, nós sempre vamos praticamente trabalhar com associativo, que é a opção mais, vamos dizer, vantajosa de termos essas escadas inteligentes. Então, vamos clicar aqui no nosso ponto inicial e vamos até ao nosso ponto final e clicamos de novo ali onde termina. Então, basicamente, temos esta situação aqui de termos o nosso modelo. Vamos fazer aqui uma marca e entrarmos em 3D para percebermos como é que se comporta o nosso corrimão criado. Aqui, para entrar, clicamos em F5, selecionamos a nossa marca com esta opção aqui totalmente, vamos dizer, negra. Temos esta opção aqui de método simples, temos esta aqui para mostrar todos os pisos. Então clicamos em F5 após termos feito a nossa marca. Então aqui temos o corrimão básico que nos apresenta. Conforme podem ver, é um corrimão, vamos dizer, aceitável, dependendo da nossa imagem de referência. Para o nosso caso, do nosso projeto, não conseguimos ter uma ideia de como é que é o corrimão. A única referência, mais ou menos, de termos a ideia do corrimão é o alçado que nos foi apresentado, que nos dá a ideia de que talvez seja um corrimão em painel único de vidro. Então, a ver, aqui temos um painel de vidro. Então, essa é mais ou menos a ideia que temos do corrimão. Não temos mais detalhes sobre o corrimão. Então, o que vamos tentar fazer também é ter um painel de vidro sobre o nosso corrimão. E aqui podem ver, vamos lá, que esse é um corrimão muito interessante, metálico, todo de estrutura metálica, aqui com algumas barras, vamos dizer, barras secundárias, e estas aqui barras, vamos dizer, primárias, que dão suporte. Depois temos a parte em que dá suporte, mais ou menos, para as pessoas segurar. Então, vamos trabalhando e ver o que é possível fazer. Selecionamos nossa escada mesmo aqui em 3D, clicamos aqui em Edit, e ele já nos dá uma possibilidade de irmos aqui através do Railing Settings. Então, entramos nas opções do Settings e vamos ver mais ou menos o que cada uma delas faz. Mas antes mesmo de entrarmos aqui e discutir, podemos fechar e temos aqui alguns layers que podem nos ajudar mais ou menos a entendermos como é que funciona isso. Quando nós clicarmos aqui no olho Top Rail é mais ou menos esta barra superior. Então, nós quando entramos dentro das configurações, significa que nós podemos aqui no Railing Settings, não é? Podemos nos concentrar basicamente aqui em Top Rail para eliminar ou adicionar basicamente este elemento. O que vamos fazer agora, por exemplo, vamos imaginar que nós queremos eliminar este elemento que a nós não nos interessa, esse elemento. Então podemos clicar aqui e suprimir o elemento. Já temos ali, quando aceitamos é OK. Reparem que aqui saiu basicamente da nossa escada. Vamos ver, vamos de novo entrar em Railing Settings, entramos, temos o outro que é o Heading, não é? Então vamos lá ver, estudarmos. Quando temos este aqui, não é, que ficou basicamente uma partezinha, não é? Quando nós entramos, então vimos que temos ali basicamente uma partezinha que a nós agora não nos interessa. Vamos
Temos depois aqui esta segunda opção. Então, quando clicamos, percebemos que ele tem praticamente a parte que nós seguramos com as mãos fixa. Então, dependendo do nosso objetivo, podemos manter ou não. Eu, para este meu modelo, vou manter. Temos aqui o Raise, não é? Que é a barra praticamente de baixo. Pode ser interessante ou não. Depois temos os postos, não é? Depois temos os postos intermédios. Depois temos os balaústres. Depois temos o painel, que aqui basicamente não é mostrado. Então, vamos, dentro dos nossos settings, estudar basicamente o que cada um deles faz. Então, vou aqui cancelar e vou esconder mais ou menos os que não me interessam. Temos os balaústres escondidos. Vamos aqui mostrar em 3D. Temos os balaústres escondidos. Os postes internos vou esconder. Os postes externos também pode ser interessante esconder. Aqui no Tropical não é, posso esconder. Então vou ficar somente com essas barras aqui. Então entro em Raise Settings. Então vou até aqui nos painéis, que eu quero adicionar um painel de vidro. Não é, quero adicionar um painel de vidro. Então entro aqui, clico e vou aqui adicionar Built-in Painel. Então clico, não é? Clico neste Built-in Painel e adiciono um painel. Clico aqui em adicionar painel e clico dentro do meu software para adicionar. Mas antes de fazer a opção de adicionar o painel, vou aqui retirar os balaústres. Então entro em Settings, porque não podemos estar a usar as duas opções, vamos dizer assim, propriamente em simultâneo. Então removo basicamente os meus balaústres. Já tenho aqui 100 balaústres. Então entro de novo aqui nas definições desta escala, não é? Agora nos painéis eu posso adicionar, por exemplo, este painel Built-in Painel. Então, clico dentro, não é? Tendo clicado no painel, vou em adicionar e aqui já posso clicar e agora aparece um painel basicamente criado. Então clico em OK. Vamos ver mais ou menos o nosso resultado. E aqui temos basicamente o resultado. Temos 3 painéis que foram criados. Então vamos lá ver aqui. Vamos ficar balaústres, já não temos porque apagamos. Os postes internos, por que ele cria basicamente essa separação? Porque nós temos esses postes internos dentro da nossa escala. Então o que temos que fazer é remover esses postes internos. Então entramos em Raise Settings. Então, dentro dos Raise Settings nós vemos que aquilo é Inner Post. Inner Post é esta opção aqui. Então nós podemos remover os postes internos. Então quando nós removemos, automaticamente o nosso painel fica contínuo. Então clicamos em OK. Conforme podem ver, o nosso painel ficou ele totalmente contínuo. Então aqui temos a possibilidade, dependendo do comprimento, não é, deste vão, eu acho que até aqui não tem nenhum problema, podemos manter este comprimento e trabalharmos com vamos dizer, o nosso heading como ele está. Então vou aqui colocar na opção e manter desta forma. Agora este vidro, se ficar mais ou menos com este aspecto, fica um pouco esquisito, não é? Então o vidro precisava mais ou menos ter pelo menos algumas garras aqui embaixo, pelo menos na parte inferior, talvez nos lados, seria um pouco interessante. Então vamos ver as opções que nós temos. Então se nós tivermos alguns postos aqui dos lados, seria interessante depois algumas garras para agarrar o vidro. Então vamos lá aqui em Raise Settings e ver o que é que nos possibilita a opção de termos. Então vemos aqui que vemos que a opção para termos basicamente nos postos. Então vamos ver aqui nos postos o que é que temos que pode nos ajudar a termos essas nossas possibilidades. Então temos esta opção aqui de Fixing. Quando nós clicamos em Fixing, então temos aqui algumas barras, não é, que nos permitem fixar o nosso modelo. Vamos clicar aqui em 3D para vermos o que é que basicamente acontece. Então nós podemos fixar ele não é, sobre uma parede ou fixarmos ele sobre uma base. Vamos ver cada uma delas como é que se representa aqui no nosso modelo 3D. Conforme podem ver aqui embaixo, nós já temos ele fixo praticamente
aqui na base. E isso não é interessante para o nosso modelo. Nós queremos que ele esteja fixo basicamente do lado. Então, depende muito do objetivo e daquilo que nos é interessante a nós. Lá clicamos de novo e vamos estudar mais ou menos as opções. Então, temos ali, por exemplo, uma barra retangular ou esta aqui circular. Depende muito do que nós queremos fazer. Vamos usar circular, vamos usar esta opção aqui para fixar do lado e vamos manter as propriedades que temos aqui. Vamos entrando e vermos as opções que nos aparecem. Então, temos aqui algumas opções para definirmos os materiais. Vamos deixar por enquanto mais ou menos dessa forma. Vamos aqui em conexões. Então, temos aqui mais ou menos as conexões para os acabamentos que nós queremos definir para os nossos. Isso serve muito para situações vamos dizer, edifícios comerciais. Para edifícios, vamos dizer, privados, não interessa muito estarmos a trabalhar com essas opções. Então aqui é onde, por exemplo, nas terminações nós podemos escolher, conforme podem ver aqui, eu tenho uma terminação de 200. Esta terminação aqui, vamos ver o que acontece se eu coloco 0. Quando eu coloco 0, eu elimino essa terminação. Então clico em OK e vamos abrir em planta para ter uma ideia mais ou menos do que é esta terminação que estamos aqui a falar. Ele não tem. Então nós temos esta aqui, esta pequena, não é? Que é a extensão. Vamos lá entrar em ver a extensão que podemos aqui trazer para 0. Então clicamos em OK. Então elimino a tal extensão. Deste lado também clico, entro, não é? Elimino a extensão. Então vou clicando, não é? E vou trazer o nosso modelo. Isto fica visível em planta. Aqui clico, não é? Aqui post-op offset, por exemplo, posso clicar, vamos lá, 50, para termos uma ideia mais ou menos. Aqui vamos lá mudar para 20. Eu quero mudar a posição, parece que não está aqui a me dar as caras. Vamos lá entrar no settings para continuarmos a trabalhar. Vamos lá aqui nos painéis, não é? Nós precisamos ter basicamente ali algumas caras para o nosso painel. Então vamos ver, por exemplo, esse built-in panel, esta aqui não nos permite dar algumas garras. Vamos ver esta aqui que já tem basicamente ali alguns modelos de garras. Vamos adicionar, vamos aceitar e vamos abrir aqui em 3D para vermos mais ou menos como é que é o nosso painel. Então aqui temos basicamente um painel de vidro agora já com garras, não é? Com garras. Estas aqui são estas do nosso painel. O que vamos fazer? Vamos eliminar, vamos entrar em settings, não é? Vamos em post. Aqui em post vamos retirar aqui os fixos, vamos deixar enquanto vamos retirar. Podíamos mudar a orientação para que eles estivessem a fixar para o interior, por exemplo. Lá deixar para que eles sejam, vamos ver aqui, por exemplo, 90, não é? Então desta forma estariam mais ou menos a fixar para o interior. Estavam para o interior. Então entramos em settings para definirmos o nosso painel. Entramos em settings, vamos a settings, não é? Parece que começou a chover, mas vamos lá aqui no nosso painel, não é? Então temos aqui algumas opções que nós podemos aqui tentar definir. Por exemplo, temos esta aqui, point fix, parece ser um pouco muito interessante. Vamos lá ver. Temos esta aqui, point fix, vamos ver as opções e vamos ver mais ou menos qual é o aspecto que isso já apresenta. Então temos basicamente aqui, não é, um ponto de fixação. Entramos. Eu só quero a opção de ter a escada sem o frame, então vamos já retirar o frame. Vamos
aceitar, então retirei ali o frame, então agora só tenho praticamente o meu vidro e tenho aqui a parte de baixo, não é? Com um painel em que pego o vidro, isso pode ser interessante. Vamos ver as outras opções, não é? Vamos entrar. Então, conforme podem ver, isso é uma opção que varia muito de design para design. Aqui posso alterar o fixo, não é? Quero esta opção aqui, do point. E aqui posso alterar mais ou menos em função da posição que eu achar que devo ter basicamente os meus pontos de interseção. Então, conforme podem ver, temos ali alguns pontos que podem ser interessantes ou não, dependendo da posição que eu estiver a trabalhar nesses elementos. Então vamos entrar aqui, parece que aqui não é interessante ter isso, então vamos escolhermos esta aqui na parte, vamos dizer, inferior. Aqui temos número, vamos lá clicar e vermos as possibilidades. Então temos aqui o número de fixação, são duas, não é? Então na parte inferior, na parte superior, vamos entrar. Aqui podemos reduzir o número para 1. Então nós podemos fixar na horizontal ou na vertical, depende. Então vamos deixar estas opções em que estamos a fixar o vidro. Da parte dos lados vamos aceitar a opção. Então acho que desta forma fica um vidro mais ou menos interessante. Agora nos resta termos isto a intersetar basicamente os nossos postes, porque isso não pode estar praticamente solto. Então entramos em settings. Isso é algo que eu preciso estudar um pouco. Aqui por exemplo temos 20. Vamos lá entrar em painel seguinte. Temos aqui mais ou menos a distância que nós podemos definir. Por exemplo, aqui vamos colocar 50. Deste lado aqui vamos colocar também 50. Então, vamos aceitar. Então, era suposto isto não estar aí para este lado. Vamos lá em setting. A medida é para dentro. Vamos lá, tínhamos ali 20, vamos colocar 10. Vamos em aceitar, não é? E agora já intersetou basicamente o nosso painel. Desta forma aqui temos algo mais inteligente. Então agora estaríamos a selecionar aqui o nosso poste, esconder ou estar visível, depende do que. Vamos entrar em settings, vamos até o nosso poste, não é? Aqui no poste temos algo, vamos tirar esses fixos, então vamos aceitar, vamos tirar. Lado já aceitou, vamos lá ver. Isto aqui, entramos, voltar aqui, retiramos, não é, essas opções e vamos aceitar. E ficou livre. Então, como podem ver aqui, acabamos de definir mais ou menos como é que nós queríamos basicamente o nosso corrimão. Então temos ali basicamente o nosso corrimão inserido. Então ficamos neste poste, vamos ver as opções que ele nos traz. Então temos aqui algumas opções, a gente estuda os nossos postes, vamos ver. Então aqui há algumas opções de poste. Aqui mais ou menos vamos, por exemplo,
por exemplo, não usar nenhum. Clicamos. Aqui já não temos nenhum poste, ok. Deste lado aqui também, por exemplo, vamos lá. Estou aqui a ter uma outra ideia, quero algo mais soft. Clicamos ali, vamos e aceitamos. Desta forma não temos poste, não é? Não temos poste nenhum. Então aqui podemos aqui clicar aqui em poste e já retirarmos aquele poste e ficar algo mais limpo. Então este aqui de baixo, painel de baixo, vamos lá. Aqui no rail também podemos esconder. Ficamos com algo mais limpo, não é? Então acho que fica mais interessante. É verdade que em termos de construtivos pode não ser o resultado mais interessante, mas em termos de visualização ficou algo mais sutil, mais interessante. Então vamos ficar com esta opção. Então desta forma vimos como criar-se as escadas aqui dentro do Archicad usando as novas ferramentas escadas inteligentes. Então vamos fechar aqui e sair deste mundo.